quando a gente sai em defesa da universidade, porque a direita nos ataca, o Banco Mundial nos ataca, que o governo liberal e corrupto de Michel Temer corta as verbas para a educação, para a ciência e tecnologia, nós não podemos esquecer que estamos defendendo essa universidade tal como ela está. Ela é indefensável. O grande drama, o grande dilema, chamemos assim, a grande opção, é como defender a universidade. Essa é a pergunta. O último relatório do Banco Mundial, essa organização criminosa, recomenda a cobrança de mensalidades à universidade, que é o caminho da privatização. Isso nós rechaçamos. A maior parte da universidade pública, ela rechaça essa alternativa. Nós, a maior parte dos professores, dos técnicos, dos estudantes, rechaçamos essa alternativa. Agora veja a situação dramática. Nós nos unificamos só em defesa dos aspectos mais elementares da universidade pública. Basta? Eis a questão, não basta mais. Por quê? Porque a atual universidade, tal como ela está, eu afirmo categoricamente, ela é indefensável. Por quê? Porque ela abandonou uma tradição crítica e intelectual e ela assumiu uma conduta acadêmica, que é longe dos grandes problemas do povo, que é longe dos grandes problemas da nação e que, inclusive, esse academicismo, ele tem escassa base científica, educação científica. Então nós tivemos um empobrecimento da pesquisa, da extensão e do ensino, e tivemos um empobrecimento duplo, afastado da realidade e sem educação científica, que é a função da universidade. De outro lado, a partir da miséria petista, nós assumimos, por orientação de Estado, obviamente, a ideia de que a universidade tem que fazer justiça social. Ora, não cabe à universidade fazer justiça social. Numa sociedade que produz a cântaros milhões de pobres, violentados, sem direitos, discriminados de todas as formas, a universidade é incapaz de fazer justiça social. E, portanto, esse projeto que foi alimentado por Renato Giannini Ribeiro, quando foi ministro quase fugaz da presidente Dilma, e que está no seu livro, é inaceitável para nós. A universidade não é a sopa dos pobres, não pode ser. A universidade é uma instituição científica e de Estado, e que no caso brasileiro, ela foi relegada a uma categoria deplorável. A universidade brasileira, para o Estado brasileiro, não cumpre função alguma. E é por isso que no seu interior criou esse academicismo. Esse academicismo com as regras ridículas da CAPES, que estabelece um prazo para começar e terminar um projeto de pesquisa no mestrado e no doutorado. E haverá um dia em que nós vamos nos envergonhar de ter participado de um sistema com essas características, que obriga os professores a produzir para revistas nacionais e agora crescentemente revistas chamadas internacionais, que alimentam um colonialismo de escasso arraigo nos grandes problemas do Brasil, de um país periférico, de um país latino-americano e de um país orientado por um capitalismo dependente. A universidade está de costas para isso. Portanto, esse é o drama universitário. Quando a gente sai em defesa da universidade, porque a direita nos ataca, o Banco Mundial nos ataca, que o governo liberal e corrupto de Michel Temer corta as verbas para a educação, para a ciência e tecnologia, nós não podemos esquecer que estamos defendendo essa universidade tal como ela está. Ela é indefensável. Por outro lado, nós aqui em Santa Catarina vivemos um drama muito particular que expressa uma característica brasileira. A atuação da Polícia Federal, do Ministério Público, de delegados, tem sido um verdadeiro desastre no Brasil. Um desrespeito com as instituições, mas sobretudo um desrespeito com as pessoas, que veem suas reputações jogadas na lata do lixo, do dia para a noite, com a atuação cúmplice dos monopólios dos meios de comunicação, das mídias, que massacram figuras inocentes, figuras que de uma hora para outra não suportam esse linchamento público, que é um linchamento não público no sentido da opinião pública, mas que se submete a essa manufaturação da opinião pública contrária a pessoas e instituições. As acusações são acusações elementares. De quê? De corrupção, de roubo. E nesse contexto a universidade falha. A melhor defesa da universidade é que nós criássemos aqui comissões
de estudantes, técnicos e professores, e que diante de cada acusação do Ministério Público, da Polícia Federal, de todos os órgãos, Corregedoria, CGU, nós investigássemos e apresentássemos para a opinião pública porque somos limpos. Essa é a única defesa possível. A defesa que está em curso na Universidade Brasileira é uma defesa corporativa, que em nome da autonomia não nos toque, inclusive nas nossas ilegalidades ou eventuais irregularidades. E isso nós não podemos validar. Daí que a defesa da universidade hoje não pode ser aquela defesa que nós tínhamos nos anos 80, durante a ditadura, ou no período de transição da ditadura para a democracia. A opinião pública e esse liberalismo de direita ou de esquerda dominante exige transparência nas instituições. E nós que condenamos a corrupção lá fora do sistema político, que é total, completa, o sistema político é um sistema completamente corrupto, nós não podemos deixar que paire sobre a vida universitária acusações dessa natureza. Então nós temos que rechaçar a proposta de organizações como o Banco Mundial, nos defender de governos corruptos e liberais como o de Michel Temer e, além disso, trabalhar dentro da universidade pela mais absoluta transparência. Não temos compromisso com a corrupção lá fora e muito menos aqui dentro. E para isso nós vamos ter que aprender a nossa maneira, sem que esses órgãos que têm interesses escusos, estranhos, contra a universidade brasileira, nós vamos ter que atuar cortando da nossa própria carne quando isso for necessário.